Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos e isso é motivo de nos alegrarmos. A leitura de hoje será em Deuteronômio, capítulo 1, 2 e 3. Vamos iniciar então o primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizarave, em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir. É possível ir de Horebe a Cádiz Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos filhos de Israel, conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Este fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote. Quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe, Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo: Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe. Já permanecestes tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus, e de a todos os povos vizinhos no vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, a Cefalá, no Neguebe, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo, eu vos afirmei, sozinho eu não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus dos vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais, e vos abençoe conforme vos prometeu. Como poderia eu sozinho levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós me respondestes: o que propôs é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais, escribas para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazer de justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. E assim, naquela época, eu vos dei orientação a respeito de tudo o que deveríeis fazer. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia ordenado, partimos de Horebe e marchamos em direção à serra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto.
vós bem ouvistes. E assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: chegastes à montanha dos amorreus, que o Eterno, nosso Deus, nos dará. Eis que Yahvé teu Deus te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então, vos achegastes a mim para sugerir: enviemos homens à nossa frente em missão de reconhecimento à região por nós e nos informem por qual caminho deveremos subir e a respeito das cidades em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subindo a região montanhosa, e chegaram ao vale de Escol, explorando-o. Tomaram consigo dos frutos da região e nos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas: o Senhor deve estar com ódio de nós. Fez-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. Yahvé, vosso Deus, é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observaste como Yahvé teu Deus te levou, como um homem conduz seu filho amado, por todo o caminho que percorrestes até que chegasses a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor, vosso Deus, que vos precedia no caminho, procurando um lugar para o vosso acampamento, de noite por meio do sinal do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorríeis, e durante o dia por meio da grande nuvem. E Moisés continuou suas palavras: quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu Yahvé fielmente de todo o coração. Por vossa causa, o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim e determinou igualmente: tu não entrarás na terra prometida. Contudo, o teu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraja-o, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel a tomar posse da terra. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles, para que a dominem. Quanto a vós, dai meia volta agora mesmo e parti pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogastes: pecamos contra Yahvé, nosso Deus. Vamos subir para lutar, conforme nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé
falou comigo, dize-lhes assim: não subais nem luteis, para não serdes vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Assim vos comuniquei. Contudo, não me ouvistes, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor. Subistes presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu que habitava aquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo-vos como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até Ormá. Voltastes e pranteastes grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvidos aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção, e por isso tivestes que morar em Cádiz, onde permanecestes durante muito tempo. Deuteronômio, capítulo 2. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara, e durante muitos anos andamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeaste bastante esta montanha, dirigi-vos agora para o norte. Ordena ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer um espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e a água para beber. A preço de prata pagareis a eles, pois o Eterno teu Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acampou a vossa caminhada por este imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé teu Deus tem estado convosco, e absolutamente nada vos tem faltado. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elat e Ezion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor falou comigo: não molesteis os moabitas e não os provoques à guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló. Antigamente, os emins habitavam nessas terras. Era um povo forte e numeroso, homens altos como os gigantes enaquins. Assim como os enaquins, os emins também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os horreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram e se estabeleceram no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora levantai vosso acampamento e atravessai o vale de Zered. E assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do ribeiro de Zered, período no qual ocorreu o que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham a idade de servir ao exército na guerra. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição. Quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte, o Senhor falou comigo: hoje estás atravessando o território de Moabe
pela região de Ar e te aproximas da fronteira dos amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de gigantes, os refaíns que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muito deles e eram altos, fortes, como os Anaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício dos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar aquelas terras até este dia. Semelhante fato ocorreu aos aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os caftoritas, vindos de Cafitor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar na cidade deles. Vamos, levantai vosso acampamento e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego em tuas mãos o amorreu Sihon, rei de Hesbom, com sua terra. Começa, pois, a conquista. Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje, começo a espalhar o terror e o medo de ti em meio aos povos que existem sob o céu. Eles ouvirão a tua fama, tremerão de medo diante de ti e desfalecerão. Então, no deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Sihon, rei de Hesbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela tua terra. Seguiremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto ao alimento que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata tanto a comida que comermos como toda a água que bebermos. Tão somente permita-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão, e atravessando-o, adentraremos a terra que Yahvé nosso Deus nos dá por herança. Contudo, Sihon, rei de Hesbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o Eterno teu Deus lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração, para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Então Yahvé, o Senhor, falou comigo: eis que já comecei a entregar-te Sihon juntamente com toda a sua terra. Começa, pois, a conquista para tomar posse das terras dele. Assim, Sihon saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor nosso Deus nos entregou e nós o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, apossamo-nos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade inexpugnável, fortificada com muros altos demais para nós. E Yahvé, nosso Deus, nos entregou todas. Somente a terra dos amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a área do vale do Jaboque e as cidades da região montanhosa e de tudo que Yahvé, o Senhor, nos tinha proibido. Deuteronômio capítulo 3.
Depois, retornamos e subimos em direção a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu com todo o seu exército a fim de lutar contra nós na cidade de Edrei. Então o Senhor falou comigo: não o temas, pois entreguei em tua mão tanto a ele como todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás exatamente como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim deu-nos Yahvé, nosso Deus, em nossas mãos, tanto Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e nós o combatemos até que nenhum sobrevivente lhe restasse. Apossamo-nos então de todas as suas cidades. Não houve povoado que não tomássemos 60 cidades, todo o distrito real de Argob, o rei de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e trancas. Além delas, havia várias cidades nos campos, abertas e sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, fazendo perecer como anátema, em sacrifício completo, cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e suas crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Foi desta maneira que naquele tempo tomamos a terra dos 2 reis amorreus, no outro lado, a leste do Jordão, que se estende desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios denominavam o Hermon de Sirion. Os amorreus o chamavam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, na parte leste de Bazã. Og, o rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. O seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 m de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. A cama mortuária de Og ainda está na cidade de Rabá, cidade dos Amonitas. De toda a terra da qual tomamos posse, naquele tempo, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com suas cidades, entreguei-o às tribos de Ruben e de Gade. A meia tribo de Manassés dei o restante dos montes de Gileade e todo o território de Bazã. O reino de Og, toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida na antiguidade como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até os limites das Gesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até nestes dias Bazã é também chamado de Avot-Lair ou Fazendas de Jair. A Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como igualmente a Arabá, a planície e a passagem para o outro lado do Jordão, como fronteira ocidental, desde Quinerate até o mar de Arabá, que é o mar salgado, aos pés das colinas do Pisga, para o oriente. Foi então que naquela ocasião eu vos transmiti esta ordem: Yahvé vosso Deus entregou-vos esta terra como propriedade. Vós, guerreiros, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os filhos de Israel, armados para a batalha.
Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, que eu sei que possuís, permanecerão nas cidades que vos dei, até que Yahvé tenha dado repouso aos vossos irmãos, como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que o Senhor vosso Deus lhes entregará, no outro lado do Jordão. Voltareis então, cada um para a propriedade que vos dei. Nesta mesma época, ordenei a Josué: teus olhos foram testemunhas de tudo que Yahvé nosso Deus fez a esses 2 reis, pois assim fará Yahvé a todos os reinos por onde passares. Portanto, não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é o Yahvé, o Senhor, vosso Deus. Roguei então a Yahvé: ó eterno Deus, meu soberano Senhor, começaste a mostrar ao teu servo tua grandeza e o poder da tua mão, pois que força divina há nos céus ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus sinais prodigiosos. Permita-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra que se encontra do outro lado do Jordão, a esplêndida região montanhosa e o Líbano. Contudo, por vossa causa, o Senhor irritou-se contra mim e não quis me atender às minhas súplicas. Yahvé respondeu-me apenas: basta, não me fales mais nada a este respeito. Sobe, pois, ao ponto mais alto das colinas de Pisga e observe a paisagem que se avista ao norte, para o sul, a leste e para o oeste. Veja a terra com os teus próprios olhos, porquanto não vais atravessar este Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Então ficamos acampados no vale diante de Bet-peor. A nossa leitura de amanhã será em Deuteronômio, capítulos 4, 5 e 6. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe. Um abraço.